E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar começando uma série no canal com Linux Mint e Intel Graphics HD. Como a gente vai estar preparando ele para jogar, e eu vou, ao longo do tempo aí, eu vou estar trazendo jogos que funcionam na Intel Graphics HD. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. O Evandro, ele já tinha me pedido muito isso, né? E algumas outras pessoas também pediram. E eu vi, eu analisei aqui, eu vi a necessidade de trazer esse conteúdo para o canal por causa daqueles computadores que estão sendo vendidos na internet com o Linux Mint. Não vou entrar muito em detalhe. Tem um vídeo no canal que eu mostro como está resolvendo alguns problemas do Linux Mint. Eu vou deixar ele passando aqui no card. E hoje nós vamos estar começando a série Linux Mint com Intel Graphics HD para jogar. Ué. Vamos começar aqui. Eu simplesmente instalei o Linux Mint, tá? Tá numa máquina física, tá na minha máquina física. Eu fiz um dual boot. Apenas o que eu instalei aqui? O FmpEg, que é necessário para o OBS Studio, e instalei o OBS Studio e fiz as minhas configurações para áudio, somente isso. Então, hoje nós vamos começar com ele do zero, para a gente poder estar fazendo as configurações aí. Eu vou abrir aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá basicão. Eu vou abrir aqui as configurações. Deixa eu maximizar aqui. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de furadeira de fundo aí, me desculpem. Os meus vizinhos aqui são complicados. E eu vou vir aqui, ó. Informações dos sistemas. Ele aparece a minha placa de vídeo aqui, a GeForce 1050 Ti, mas ela está desabilitada. Se vocês vierem aqui na barra de tarefa, aqui embaixo, aqui, ele está Intel Graphics HD no modo economia de energia. Então eu estou usando a Intel Graphics HD, ok? O Linux Mint é o 20.1 com Cinnamon, a versão do Cinnamon é a 4.8.5, a versão do kernel é a 5.4, de resto aí são as memórias, enfim. Eu vou fechar aqui. Eu quero deixar um outro recado. Tem uns processadores Intel de terceira geração que vem com a placa de vídeo. Ele nem tem nome, a placa integrada de vídeo. Essas placas de vídeo aí, esses processadores, cara, no Linux é meio complicado para jogar. A partir desta placa de vídeo aqui integrada, ela dá suporte a Vulkan. Eu recomendo aqui da Intel Graphics HD 4000, que se eu não me engano ela vem nos processadores de quarta geração, nos i3, i5, i7 de terceira geração. Essas placas de vídeo é as que vocês vão conseguir jogar, porque ela vai ter suporte a Vulkan. Então vamos lá, eu vou começar essa série configurando o sistema, preparando o sistema. Então eu vou procurar trazer toda semana um vídeo. E alguns recadinhos aqui. Caso você queira ajudar o canal e você esteja pensando em comprar algum eletrônico, alguma roupa, sei lá o que você está pensando em comprar e você vai comprar pelo site da Amazon, tem link na descrição do vídeo. Se você acessando esse link, você vai ser direcionado para a página oficial da Amazon e você pode fazer suas compras. Com isso, a Amazon vai me retribuir. O canal vai estar recebendo uma comissão por isso e assim você vai estar ajudando o canal. As suas compras vão ser feitas normalmente, ok? Então vamos lá. Como eu sempre digo, a primeira coisa que você vai fazer quando você formatar o seu PC. Aqui o meu tá cru, tá? Tá como o Linux Mint veio. Vocês viram que eu não mexi em nada. Inclusive, eu não vou fazer personalização. Eu vou só configurar ele para jogo e nós vamos jogar. Caso vocês venham pedir aí, tenha bastante pedido para fazer personalização, eu faço vídeos como está personalizando o Linux Mint, ok? Vamos lá. Primeira coisa, você vai abrir o seu terminal. Não tenha medo de mexer no terminal. Se você fizer tudo legalzinho aqui como eu estou fazendo, você não vai ter problema, ok? Eu vou ampliar ele aqui para ele ficar, para dar para visualizar. Você vai dar o quê? Um sudo apt update. Vai dar um enter, vai digitar sua senha de sudo e aí ele vai fazer as verificações aí. Lembrando que se você não quiser mexer com o terminal, aqui ó, na barra de tarefas, ó, tá vendo onde que tem esse escudo aqui, ó?
vocês estão vendo que ele tem 297 atualizações. Se você clicar aqui, ó, ele vai abrir o gerenciador, pode ler aqui, vai dar um OK. E aí ele vai fazer a mesma coisa, ó. Uma nova versão do Update Manager tá para ser atualizado. Eu prefiro fazer pelo terminal, mas caso você não goste, sei lá, é só você vir clicar aqui e atualizar. Eu vou fazer aqui pelo gerenciador, ok? Eu vou aplicar aqui, ele vai pedir a sua senha de sudo. Lembrando que a sua senha de sudo é aquela senha que você se logou na tela de login, você colocou para poder entrar no sistema. Então eu vou autenticar aqui. E aí ele está mostrando aqui, ó, o que tem para ser atualizado. Firefox, Open SSH, isso aqui é requerido no LoL, kernel, ele vai atualizar o kernel, ele vai fazer um monte de atualização. Então vocês estão vendo que está tudo marcado, eu vou dar instalar atualizações. E aí ele fala aqui, ó, os seguintes pacotes serão instalados, que é uma atualização do kernel. Eu vou digitar a senha de sudo novamente, e aí ele vai começar a baixar os pacotes. Isso aqui vai variar muito da sua velocidade de conexão com a internet, ok? No outro vídeo do Linux Mint lá, eu mostrei que você pode estar trocando o servidor aqui, ó, em fontes do aplicativo. Você pode estar trocando os servidores aqui. Ele faz o teste de ping para descobrir a velocidade, qual é o melhor servidor. Então você pode estar vindo aqui e trocando. Isso melhora bastante. Aqui eu estou com PPA por causa do OBS Studio. Vocês estão vendo que repositórios adicionais ainda não tem nenhuma manutenção. Isso aqui eu mostrei no outro vídeo. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe. E aqui ele já está começando a fazer a instalação dos pacotes. Isso aqui vai demorar um pouco. Eu vou pausar o vídeo e quando ele finalizar eu retorno. Lembrando aqui também, algumas coisas vai depender muito do seu processador, porque ele vai compilar. Se ele demorar muito, algumas coisas é por causa do seu computador. Ele vai pedir para você reinicializar o sistema. Continua aí, que eu já retorno. Eu já reiniciei o Linux Mint aqui, então ele está todo atualizado. E agora eu vou começar aqui a fazer algumas instalação de alguns pacotes que eu considero essencial para a gente poder estar jogando. E o que nós vamos fazer aqui? Ó? Você vai dar um sudo apt install Steam Device. O antimicro, ele é uma ferramenta para controle, tá? Para você poder mapear o controle, você poder estar testando o controle também. Eu gosto muito dessa ferramenta. Nós vamos instalar o Vulkan Tools, o Mesa Utils, o Mesa VA Drives, o Mesa VDPAL Drives, o Mesa Vulkan Drives, o DXVK. Esse BakeNet OpenCL é para quem tiver com processador Intel. Se você tiver com AMD, não instala. Você já tira esse pacotinho aqui, ó, BakeNet OpenCL e CD. Beleza? O Ubuntu Restrict Extras é um pacote de fontes da Microsoft, ok? Então nós vamos fazer essas instalação aqui. Eu vou dar um Enter, ele vai pedir a senha de sudo. Ele vai me confirmar aqui, eu vou confirmar, eu vou dizer que sim. E ele vai fazer a instalação. Eu vou deixar esses comandos todos na descrição do vídeo. Ou eu vou fazer um arquivinho de texto. Melhor, eu vou fazer um arquivo de texto e vou deixar o link para você baixar esse arquivo de texto aí que facilita mais. E aí ele não está com o Wine instalado, tá? Então nós vamos fazer os processos. Eu vou instalar o Mesa Drive aqui do Kizak Mesa, que é o que está mais atualizado aí. Como acho que eu já falei no começo do vídeo, é necessário para você poder jogar drives, principalmente drives de placas de vídeo, é necessário para você os mais atuais. Inclusive, se você puder utilizar o beta, é a melhor opção. Esse é o recomendado. Ué. Aqui ele está falando aqui, ó, o MS Core Fonts e a licença da Microsoft. Você clica em Tab. Ele clica em Tab, vai dar Enter. Aqui você pode mudar na seta, dizer que sim, você concorda. E aí ele vai começar a fazer a instalação. Essas fontes às vezes é necessário, porque às vezes você entra em algum site, por exemplo, no próprio YouTube, na descrição dos meus vídeos, tem um controlezinho lá, quando é link de jogo, e tem uma nuvenzinha. Se você não tiver com esses pacotes instalados, aquilo não vai aparecer. E aí eu tive alguns problemas com o Wine, e muita gente está tendo problema com o Wine. Ele não vem instalado, então nós vamos continuar assim.
deixa ele assim, por enquanto. O que nós vamos fazer agora? Você vai abrir o seu navegador e aí eu vou digitar aqui Kizak Mesa Ubuntu, Kizak Mesa Fresh. Eu vou entrar nesse cara aqui, ó, PPA Kizak Mesa. O Kizak, ele é um contratado da Valve para estar tomando conta do Drive Mesa. Então, se a gente tiver aqui, ó, eu vou colocar aqui, nós estamos no Focal, né? Eu vou filtrar aqui. O Mesa, ele está na versão 21.1.4. Se a gente colocar aqui, ó, vou colocar aqui no terminal, gl xinfo espaço pipe grep espaço grep, abre aspas, version fecha aspas. Ele vai me dar aqui, ó, o drive mesa que tá vindo padrão no Linux Mint é o 20.2.1. Então, se a gente vier aqui no site do Kizak, vocês estão vendo que ele já está atualizado aqui, ó, por 21. Eu vou copiar esse comando aqui, ó. Lembrando que eu não me responsabilizo por nada, tá? Eu tô passando aqui, você faça por sua conta e risco. Tem muitas pessoas que acham que, enfim, eu não vou ficar comentando esse tipo de coisa aqui. Mas enfim, eu tive até que tirar alguns vídeos do canal aí, porque as pessoas acho que não entendem muito bem. Então eu prefiro não ter o vídeo lá e se continuar muito assim, eu vou começar a tirar alguns vídeos e se continuar assim, eu parar. Eu vou fazer o fresh aqui. Você faça por sua conta e risco. Ó, eu vou copiar aqui, ó, você seleciona o sudo add apt repository ppa kizak mesa. Você copia ele aqui, você vai lá no seu terminal e você cola ele aqui, ó. Eu vou dar um enter. Pronto, ele vai pedir para dar enter mesmo. Se você não quiser, você dá um Ctrl C que ele vai cancelar. Eu vou dar um enter aqui. Pronto, ele já. Eu vou dar um sudo apt update. E aí ele vai procurar e vai ver se tem alguma atualização. Pronto, ele me deu 27 atualização. Eu vou vir aqui pelo gerenciador de atualização, ó. Vou dar um atualizar aqui. Aqui fica visivelmente fica melhor. Então ele está aqui, ó. O que ele vai atualizar? A libdrm, tá? Um user space, interface, nuveal, DRM, tal, é uma runtime. E ele vai atualizar aqui, ó, o Mesa VDA PAL Video Acceleration Drives para o 21.04. Eu vou atualizar por aqui mesmo. Ó, ele está falando aqui, eu vou dar um OK, vou digitar a minha senha de sudo e vou autenticar. E aí ele vai fazer a instalação. Ele está baixando os pacotes. Então, dentro desse arquivo de texto, que eu vou deixar o link na descrição para você baixar, ele vai ter todos os comandos que eu utilizei aqui. Eu não vou trocar kernel, eu vou deixar o kernel padrão que ele veio, um kernel LTS. É um pouco antigo, na minha opinião, mas é um kernel LTS. Eu não vou trocar, porque tem algumas pessoas que vai querer trocar também e vai dar pau na máquina dela, e aí o culpado vai ser eu. Eu reafirmo aqui, você faça por sua conta e risco. Eu só estou mostrando aqui o que eu faço no Linux Mint para estar jogando. Aqui ele está numa máquina física, não é máquina virtual isso. É uma máquina física aqui, eu tô com dual boot para poder mostrar para vocês. Ele atualizou, eu vou dar mais um atualizar aqui, só para confirmar, ó. E ele está atualizado. Eu vou deixar aqui o terminal aberto, que agora nós vamos precisar utilizar ele. Eu vou voltar aqui no navegador e aí eu vou entrar na página do lutris.net. Eu vou clicar aqui em download. Aqui, ó, Pop! OS, Ubuntu, Elementary e Linux Mint. Então eu vou copiar esse PPA aqui, ó, e eu vou dar um Enter. Pronto, ele vai, eu vou confirmar que eu quero adicionar essas informações. Pronto, ele adicionou. Eu vou dar um sudo apt update. E aí eu vou voltar aqui, ó, e vou copiar aqui, tá? Você pode digitar também, fica a seu critério. Eu copio aqui, que é para não ter erro. Eu vou colar um sudo apt install lutris. Ó, eu vou dizer que sim. Se nós viermos aqui em jogos, ele já está com a Steam instalada. Hoje eu vou fazer as instalação. Esse vídeo vai ser um curta-metragem aí, né? Mas eu não vou dividir ele em partes, porque você vai começar a fazer a instalação, aí você vai ter que esperar até eu fazer o outro vídeo. Então eu vou colocar ele todo, vai dar uns 30, 35 minutos, mais ou menos, de vídeo aí. Mas pelo menos você vai estar com o seu Linux Mint pronto para jogar. Eu vou pausar o vídeo. Quando ele acabar, eu retorno, tá? Não tem segredo, é só você deixar ele. Pronto, ele já finalizou a instalação. Um outro detalhe aqui, para a gente poder estar utilizando o controle do Xbox, é o que eu tenho aqui, é o que eu posso mostrar. Via Bluetooth, você vai ter que estar fazendo uma configuraçãozinha. Você vai dar no terminal aqui, ó, você vai dar um sudo apt
install sysfutils. Você vai dar um enter, você vai dizer que sim, vai confirmar, né, que quer instalar, e aí ele vai fazer a instalação. Após ele finalizar a instalação, você vai fazer outra configuração. Vai dar um sudo nano barra etc barra sysfs.conf. Vai dar um enter e você vai rolar aqui, ó, com a seta até aqui embaixo aqui, ó. Pode dar um enter e você pode comentar aqui, ó, hashtag, ó, para controle Xbox. Eu vou deixar assim. E aí você vai colocar este comandinho aqui, ó. Você tem que dar um espaço e aqui você tem que deixar assim. Só isso. Você vai fazer só isso. Você vai dar um Ctrl X, vai dizer que sim e vai dar um enter. Após você reiniciar o seu computador, quando você for conectar via Bluetooth, vai lá, procura, né? Aqui, ó. Eu não vou fazer isso agora porque tem que reiniciar o computador. Você vai procurar aqui, ele vai achar, vai conectar e aí ele conecta sem problemas, beleza? Mas você tem que fazer isso. Aqui são os passo a passo para jogar. Então o controle está envolvido na jogatina, né? O que nós vamos fazer agora, né? O Mangold e o Goverlay, nós podemos estar colocando um PPA. Eu aconselho usar o PPA porque ele já vai fazer todas as dependências aí, tudo certinho, ó. Eu vou copiar essa primeira lista aqui, ó. Vou vir no terminal, vou colar, vou dar um Enter. Ele vai dizer, perguntar, né, se você quer, ó. Ele vai adicionar o Mangold, o Goverlay e o VK Basalt. Então, eu vou dar aqui um sudo apt update, né, depois que a gente colocamos o PPA. O PPA, ele demora um pouco para atualizar para as últimas versões, tá? Então, depois você vai dar um sudo apt install mangold goverlay. E se você quiser colocar o VK Basalt, você também, eu não utilizo ele, tá? Então você pode colocar assim, vai dar um enter e aí ele já vai fazer toda a instalação, as dependências para você. Eu acho que desta forma, utilizando o PPA, fica bem mais facilitado para você não precisar de ter alguns passos a mais. Para quem já tem um conhecimento melhor, fica aí a critério, né? Lembrando que eu vou deixar todos os comandos que eu fiz no vídeo. E vou deixar os links também das páginas, tudo dentro de um arquivo de texto. Então nós vamos precisar agora do inehq.org. Eu só vou dar uma confirmada aqui. Pronto, ele já está atualizado, ó, por 21.1.4 Kizak Mesa PPA. Ele já até fala aqui, ó. Então nós já estamos atualizados. Uhul! Na página do inehq eu vou entrar em download. Vou vir aqui, ó, em Ubuntu, tá? O Linux Mint é baseado no Ubuntu. E agora eu vou começar a seguir os passo a passo. Ficar aqui, ó, no começo e pegar aqui, ó, até o final do 6. Eu vou dar um Ctrl C no teclado para ele copiar. Vou vir no terminal e aí eu vou colar aqui, ó. Pronto, ele já fez. O segundo passo é baixar a chave do repositório. Vou dar um Ctrl C e vou colar no terminal. Vou dar Enter, pronto. Eu vou voltar aqui e vou dar permissão, né? Adicionar a chave do... Vamos lá, eu vou dar aqui, vou colar. Pronto, ele adicionou sem problemas. Agora aqui, nós estamos na base Ubuntu 20.04 e no Linux Mint 20.1. É o meu aqui, ó. Que é este repositório aqui, ó, do Focal, que nós vamos pegar. Ó, eu vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui no terminal, vou colar, pronto, e vou dar um Enter. Ele já adicionou. E aí depois na sequência, ele manda você dar um sudo apt update. Então eu vou dar um sudo apt update. Ele fez aí o update e agora eu vou instalar o Staging Branch. Eu vou copiar aqui, ó, esse último comando aqui, vou vir no terminal, vou colar e vou dar um Enter. Pronto, vou dizer que sim, e aí ele vai começar a fazer a instalação, ok? Procura seguir o passo a passo que eu coloquei no vídeo. Não instala logo de cara o inehq, tá? Não instala logo de cara. Faz assim, vai lá, instala aqueles pacotes do Mesa Drive, Mesa Útil, Vulkan Úteis, Vulkan Tools, DXVK. Depois você vai instalar o Mesa Drive e faça a sequência. É claro. Eu vou deixar o arquivo de texto, eu tô repetindo isso bastante, né? Ué. Mas enfim, eu vou deixar o arquivo de texto na sequência que eu fiz aqui.
para ficar tudo legalzinho aí para você. E aí você acompanha toda semana, vai ter a série aí do Linux Mint aí com jogos, enfim. Agora nós só estamos preparando ele para os próximos vídeos, ok? Eu vou digitar aqui, ó, só para a gente dar uma confirmada. Wine é menos version. Pronto, ele já está com Wine 6.12. Eu vou fechar, eu vou dar um update aqui, só para a gente garantir o negócio aqui. Fechou. Então, a princípio aqui é só essas partes que nós vamos ter que fazer. Eu vou fechar o meu navegador aqui. Eu vou vir aqui, ó, no menuzinho. Eu tenho o Lutris instalado. Eu só vou mostrar aqui, por enquanto a gente não vai mexer. A gente está preparando o sistema, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco grande. Ó, e vocês estão vendo, eu não vou cortar isso, porque eu tive um comentário que o rapaz falou que ele não saía disso. Para vocês verem que ele demora. Porque a primeira vez que você abre o Lutris, ele vai fazer algumas instalações, ele vai compilar algumas coisas, ele vai criar essas pastas aqui, ó. Ó, deixa eu diminuir aqui, ó. Deixar aqui do ladinho. Ó, se a gente vir na nossa pasta pessoal e der um Ctrl H, a gente vai ter aqui a pasta .local share. Deixa eu ver aqui, Lutris, ele vai criar essas pastas. Então é por isso que ele demora. Vocês viram que ele demorou um pouquinho, mas ele já abriu. Eu vou vir aqui nos três, eu vou ver qual versão que ele tá, ó. Ele ainda está na 5.8.3. Às vezes ele não atualiza para a versão mais nova, porque a base aqui Ubuntu é uma LTS. Mas eu já vou trocar isso também. Eu vou vir aqui em preferências, eu vou marcar aqui para ele abrir no Trayer, tá? No Trial Player. E aqui nós estamos vendo, ó, as minhas configurações, o meu Vulkan suportado. Eu estou utilizando a Intel Graphics HD 630, tá? Como me pediram aí. E estou utilizando o Kizak Mesa Drive. O System Options aqui, por enquanto, eu ainda não vou mexer. A gente não vai entrar em detalhe. Como que a gente vai fazer para estar utilizando a última versão que corrigiu alguns bugs? Eu vou entrar aqui, ó. Já tá aqui, ó. Eu vou entrar aqui no Lutris. Eu vou vir até aqui embaixo, aqui, ó, no GitHub. E eu vou procurar aqui, ó, Lutris. Eu vou vir em Tags, tá? E vou clicar aqui, ó, 5.8.4. E vou vir aqui ó, e baixar o pacote .deb. Vou colocar aqui e vou salvar. Vou abrir aqui na pasta que ele salvou em downloads. Eu vou fechar o navegador novamente. E aqui está o pacote que eu baixei. Lembrando, faça o passo a passo. Primeiro, coloca o repositório do Wine, ou do Lutris, tá? Coloca o repositório. Depois você vai baixar o .deb para a gente poder atualizar ele. Eu vou dar 2 cliques nele aqui. O Linux Mint tem essa opção. Ele está me dando essa mensagem, mas dessa vez eu não vou ligar para ela, eu vou fechar e eu vou dar um install, porque eu sei que aqui não vai dar problema. Olha, eu vou dar um enter, eu sei o que eu estou fazendo, eu já fiz isso, tá? Você pode fazer aí também no seu. Pronto, ele já instalou. Eu vou fechar aqui, eu vou abrir o Lutris novamente, só para a gente confirmar aqui a versão. Ó, da segunda vez ele já abre mais rápido, ok? Eu vou vir aqui nas 3 pauzinhos. Pronto, eu tô com a versão atualizada. Vou fechar. Eu não vou abrir a Steam hoje. Eu vou abrir o Govelay para a gente poder fazer algum, para mim poder mostrar aqui. E o Govelay ele não quis abrir. Abriu. Demorou, mas abriu. Então aqui está o Govelay, é as configurações que nós vamos fazer. Eu vou colocar aqui, eu só vou fazer um teste rapidinho aqui. Eu vou abrir ele, ó. Ele demora um pouco, as coisas aqui é que eu tô acostumado a cair no NVIDIA, né, pessoal? Então, pronto, tá tudo funcionando bonitinho. Então, eu estou com todas as ferramentas, com todos os pacotes de jogos instalado. Eu tô com todos os launchers que eu uso instalado, que é a Steam, é o Lutris. Dentro do Lutris a gente vai fazer outras instalações de outros launchers. E que mais que eu tô? Tô com o meu overlay, que eu gosto de usar instalado. Tô com o meu Wine HQ 6.12, que eu gosto de estar utilizando ele também. Muitas coisas que nós vamos estar jogando aqui, vamos estar tendo que fazer para jogar, vai precisar desse Wine. Então é dessa forma. Semana que vem eu começo a fazer as configurações dos launchers, fazer algumas instalações, alguns jogos, tá?
Por hoje, a gente tem o processo de preparar o Linux Mint com o Intel Graphics HD. Siga o passo a passo, baixa o arquivinho de texto que eu vou deixar na descrição e vai fazendo no passo a passo. Vai seguindo o vídeo, vai fazendo os processos, tá? Para não dar nenhum erro no seu aí, ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.